Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem nessa noite de sexta-feira, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Eu sou o Brunão e quero que você seja mais do que bem-vindo no nosso 24º episódio do Kairos Podcast. Nessa noite, nós temos uma ilustre presença de um convidado muito especial aqui, muito bem conceituado, um grande amigão meu. Mas antes de apresentá-lo a vocês, eu gostaria de te convidar para você fazer parte desse podcast, como você já sabe que eu vou te pedir isso. Então, vai correndo aí, já compartilha para mais pessoas, envia esse link aí para os grupos que você tem no teu WhatsApp, né? Manda aí no teu store, compartilha aí, que com certeza vai edificar muitas vidas e vai te abençoar, fazer você crescer secularmente, ministerialmente, com certeza. Nessa noite nós temos um convidado mais do que especial, aqui nessa produção da AD Campina, organização do Grupo Kairos. Antes de eu voltar a apresentar, vou enrolar mais um pouquinho aqui. Não, é que eu gosto de agradecer a nossa equipe aqui, que nos acompanha. E nessa noite nós temos aqui a nossa equipe que está gravando esse podcast. E está aqui o Vinícius com a gente aqui, está o Fábio ali na live, ambos, né, se revezam. O Vinícius é nosso systemer aqui. Vou tirar uma fotinha para apresentar eles para vocês aí. E sempre o nosso DJ Joab que está aqui, né, cara? Esse aí é uma bênção, essa rapaziada aí. O Mateuzinho que nos ajuda e que nos abençoa com os cortes. O Rafa que também sempre nos ajuda. E também mandar um grande abraço para o nosso pastor Alex, que topa as nossas doideiras aí e nos ajuda. Nessa noite, então, sem mais delongas, temos aqui ele que é estudante hoje secularmente de logística, né? Mas ministerialmente já atuou como líder de jovens e secretário em várias congregações, professor da Escola Bíblica Dominical, um exímio pregador da palavra, e realmente a palavra é muito boa que ele transmite, cantor, inclusive faz dupla com a sua esposa, musicista, o cara toca aí, inclusive vai dar uma palhinha hoje para nós aqui, uma referência para mim no violão, nunca falei isso para ele, mas sempre olhava para ele tocando o violão e orava a Deus dizendo assim: Senhor, me dê a coragem que ele tem de estudar para eu poder tocar igual ele. Maravilha, hoje ele é pastor ali na AD Roseira, nossa querida congregação, esposo da irmã Francine, papai do Davi, agora ficou fácil, né? Nosso querido amigo, né? Amigo meu particular, pastor Rosarbo Maciel. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor, amigo, né? Eu vou me referir mais a você como amigo, né? Que a gente tem uma história antes do teu pastorado aí, né? Não diminuindo o respeito pela tua pessoa, mas, né, como amigo. Queria agradecer muito a você por ter aceito o nosso convite. O Grupo Kairos fica imensamente feliz. E obrigado pelo teu apoio. Seja bem-vindo. É isso aí, Brunão. Então, olhando para a galera aí, eu quero desejar uma boa noite para todos. Agradeço aí o convite, né, que foi extensivo à minha pessoa. Louvo a Deus pela vida desse pessoal que fica por trás dos bastidores aí, fazendo a coisa acontecer. E a você, Bruno, que é recíproco, né, o que você tem dito. É uma referência, é um grande amigo. E é um prazer estar aqui para poder dividir experiência e conversar com vocês a respeito das coisas de Deus e da vida. Glória a Deus. Mas, Rosarbão, você já conhece aí o nosso proceder, e no começo o pessoal quer conhecer quem é o Rosarbo. Vê o Rosarbo pregando aí nos congressos, pregando nas igrejas aí, e o pessoal quer conhecer quem é o Rosarbo. Responde para nós essa pergunta que é bem fácil. Então, vamos lá. Resumindo, né, como o Bruno já fez essa pergunta aqui, anteriormente nós batendo um papo, eu acho que a pergunta mais difícil de se responder é dizer quem sou eu. Né? É mais fácil olhar e dizer quem é o Bruno, quem é o Joab, quem é o pastor Alex, né? Eu posso ter uma prévia, uma dedução da pessoa, mas falar da gente mesmo é um desafio. Mas, resumindo, eu sou uma pessoa feliz e realizada. A prova disso é que eu tenho Jesus na minha vida, então isso é mais do que suficiente. E eu anotei uma frase aqui que me define, Bruno, que é, para hoje, essa frase é: eu sou um líder determinado e versátil, sou guiado pela fé, possuo
uma experiência, estou sempre atrás de novas experiências e sempre busco crescimento e novas oportunidades. Esse é o Rosarbão, pai do Davi, esposo da Francine, uma família maravilhosa que Deus me deu. E sou rodeado de amigos e irmãos, e isso faz toda a diferença na minha vida. Maravilha. E Rosarbo, você vai me ajudar agora aí, que a próxima pergunta é para a juventude. Na verdade, esse podcast, o nosso tema, nós já vamos divulgar ele aí melhor para vocês. É bem jovial, mas cabe a toda a igreja. Mas a juventude fica cagana, né? Com aquela sede ao pote de como conquistar a varoa. E você é uma pessoa mais do que qualificada para nos instruir. E como que você conheceu a Francine? Vamos lá, então. Essa história, eu vou resumir ela, né? Mas, assim, há alguns anos atrás, então, eu estava na igreja, solteiro, como os jovens estão por aí, né? Orando e jejuando e consagrando. Nem tanto, né? Mas eu estava ali à procura de alguém. Chega um momento na vida da gente, Bruno, que a gente precisa avançar a etapa, né? Passar de fase. E chegou esse momento para mim, eu orei e falei com Deus e disse: Deus, eu quero uma namorada, uma noiva e uma esposa. Eu preciso casar para desenvolver a minha vida, enfim, seguir a minha vida. E nessas andanças por aí, um dia eu fui pregar na igreja do Roseira, tal igreja do Roseira, onde nós somos hoje o atual pastor. Eu estive pregando na igreja do Roseira, na época uma igreja de madeira simples, né? A igreja bem pequenininha, alguns dos irmãos vão lembrar. E a época que o som não era que nem hoje, era fio para todo lado. E o círculo de oração foi cantar naquela noite que eu fui pregar. E dentre as irmãs cantando o círculo de oração estava a minha digníssima Francine. E ela ia fazer o solo do hino. Calma, Daniel, que é bem conhecido de todo mundo. E nessa dela fazer o solo do hino, o hino acontecendo, o irmão chamou o irmão para retirar as ofertas. E o irmão que foi retirar as ofertas estava indo em direção ali, pegar a salva, e quando ele foi, o hino já estava tocando e a Francine estava fazendo a parte do solo do hino. E ele enfiou-lhe uma bicuda no fio, enfiou o pé no cabo ali e arrebentou aquele cabo na hora do hino. E eu olhei e falei: o que vai acontecer? E a Francine naturalmente segurou o microfone como se nada tivesse acontecido, e ela tem uma voz que sobressai. Potente, e ela, né? Deu aquele baita sorriso e continuou cantando. Quando eu olhei aquele sorriso, eu olhei e falei: eu acho que é aqui que eu vou amarrar meu burro, né? E brincadeiras à parte, né? Mas foi ali quando eu olhei ela cantando e teve toda aquela desenvoltura e aquele sorriso que, de fato, alguma coisa chama atenção em nós, né? Em primeiro lugar, creio que é a presença de Deus na vida da pessoa, mas eu olhei, simpatizei e assim eu conheci a minha digníssima esposa. Eita glória! Uhum. E que conselho que você daria para essa piazada aí que está orando, jejuando, nem tanto? Não tenha pressa. Não se apresse. Eu acho que para tudo na vida existe um tempo determinado. E esse tempo está lá em Eclesiastes 3, que para tudo tem um tempo. Então, o meu conselho é continue orando, se dedicando e observando a pessoa, né? O jeito dela agir, como ela age. E Deus, no momento certo, vai dar a pessoa que você tanto deseja. Maravilha. E, Rosarbo, como que foi teu encontro com Jesus, Rosarbo? Nasceu um berço cristão, encontrou Jesus no meio do caminho, como é que foi? Então, como alguns já sabem, né? Eu nasci num berço evangélico. Foi aqui em Campina Grande do Sul, lá atrás ainda, né? Mas me criei andando por baixo dos bancos aí, dormindo debaixo dos bancos da igreja. Sempre acompanhado, né, pelo pai e pela mãe, mas enfim, chegou um momento em que Jesus se revelou para mim, se revelou de várias formas. Isso a gente participava nas escolas bíblicas, na época existia, né? E a nossa primeira professora da escola bíblica, hoje já em memória, está com Jesus, a irmã Elvira Dalprá. Foi ela minha primeira professora. Depois dela veio a Adriana, neta do nosso querido irmão Júlio, também já está na glória. E a irmã Loreni, a Rafaela, do pastor José Rafael. Foi esse grupo que a gente cresceu e ali a gente desenvolveu um conhecimento de Jesus de verdade, né? Maravilha. E fazer outra pergunta pessoal para você, Rosarbo. É bem recente a tua estada agora, presbítero Rosarbo, né? A gente chama de pastor já, né? Porque dirige uma congregação. E como que está sendo a experiência? Como que foi esse chamado aí? Não está no script, né? Mas
Achei interessante te perguntar isso, né? Até para me motivar também. Então, veja bem, Bruno, eu acredito que tudo que existe e acontece há um propósito divino. As coisas não são assim, mera obra, o acaso do destino, tinha que acontecer. Não, existem coisas que o próprio Deus determina. Salmo 139, ele vai nos falar, a partir do versículo 16, 17, que Deus nos conhecia antes de nós sermos, né, formado em si, quando ele ainda estava, a gente ainda estava no ventre da mãe sendo formado. A Bíblia diz que o salmista fala que a nossa história já estava sendo escrita. Sim. A grande dificuldade é que eu não consigo saber o que vai ser amanhã. Isso pertence só a Deus, então eu preciso viver o hoje. E eu me lembro, como citei aqui na série, há poucos dias atrás, quando eu estava ministrando, que Deus usou algumas pessoas que já não estão mais entre nós, na gestão na glória, dizendo que um dia ia ser pastor de rebanho. Mas eu ainda era um adolescente, 14 anos, eu não que eu duvidasse, mas eu achava aquilo muito cedo, de fato era mesmo, né? Para isso acontecer, mas o tempo foi acontecendo e posteriormente Deus veio trabalhando e usando pessoas de diferentes lugares, pessoas que a gente não conhecia, dizendo que Deus tinha um chamado para nós nessa questão de apacentar um rebanho, ovelhas, né? E entre tantas conversas, um dia o pastor Paulo, nosso pastor presidente, nos abordou no almoço aqui após a consagração. Ele disse: vão orando, que tem um rebanho que está esperando por vocês. Não disse data, não disse quando. Então a gente começou a entender que isso já estava mais que próximo. E de fato aconteceu, né? Para a glória de Deus, ele nos chamou para essa conversa e a gente orou, já vinha orando. E junto com a minha esposa a gente aceitou esse desafio. Porque é um desafio mesmo, uma coisa nova, é diferente quando você dirige um departamento, uma igreja, para você dirigir um rebanho inteiro, né? Sim, sim. Mas ele nos chamou e a gente aceitou de bom grado e fomos bem recebidos na congregação. E para nós está sendo tudo muito novo, muito dinâmico, mas eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado assim sabedoria para conduzir o rebanho, e é uma coisa que falta a palavra para expressar, mas é muito bom. É só quem vive o chamado para poder entender o que eu estou te dizendo, mas é muito, muito bom mesmo. Né, Rosário, quando você está dentro do propósito de Deus, por mais que seja, às vezes, enfrente as dificuldades, porque isso é normal, mas você está em paz, né? E é gostoso demais, né? Justamente. Essa questão de conduzir um rebanho, até a gente já foi abordado por alguns irmãos, várias situações que acontecem entre o povo, entre as pessoas que congregam. E eu vou falar para você que não só a experiência de vida da gente, porque a gente também não tem uma experiência tão grande, mas de madrugada, enquanto você se ajoelha e ora, ou às vezes sentado, lendo um versículo, pensando, Deus te dá uma resposta para você enviar aquela pessoa que te procurou, e nós louvamos a Deus que isso tem sido de grande valia. Deus está abrindo caminhos e Deus está abrindo portas e mostrando para a gente o que fazer e como fazer, né, para ajudar os irmãos da igreja. Isso é muito louvável. Maravilha. Rosário, hoje você nos inspirou em um tema, né? A gente já em algum outro momento já comentou sobre algo bem parecido com isso, mas é sempre um assunto muito enriquecedor. E por se tratar de um podcast organizado por um grupo de jovens e também direcionado a muitos jovens que nos assistem, não só aqui da nossa igreja, mas de outros lugares. Tem pessoas de outro país que nos assistem, já vi testemunhos sobre isso. Então, o alcance da internet é muito longo. Mas esse tema ele é muito interessante, que o Rosário nos inspirou, que é desafio de ser jovem cristão no século atual. Olha aí que forte, hein? Esse tema é muito importante e nos trazendo à tona muita coisa que a gente pode ensinar, né, Rosário? Você que é um cara que tem uma vivência muito grande no Evangelho, você que tem uma bagagem bíblica muito grande, pode instruir essa nossa juventude aí, os nossos queridos amigos que nos assistem, para nós caminharmos e seguirmos para o céu. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, Rosário. O que você classifica como sendo um desafio para o jovem cristão? Então, eu fiz uns rabiscos aqui, Bruno, que é de costume meu. Eu sempre gosto de responder as próprias perguntas escrevendo, que eu consigo desenvolver melhor. Essa é a forma que eu gosto, até meus sermões, quando eu estou estudando, eu vou juntando várias informações e depois vou redigindo ali, que é a hora que eu estou escrevendo, eu já estou mentalizando.
E por que eu escolhi a juventude, né? Acho que é uma pergunta que as pessoas até pensam, mas o que tem a ver? Eu acredito assim, não desprezando e nem menosprezando os outros departamentos da igreja. As nossas crianças são a base de tudo. É lógico que se não existir criança, não vai existir futuro para a igreja amanhã. Sim. Mas existem ali as pessoas que são, né, capacitadas de trabalho com ela, que nem eu vejo aqui na série que tem o irmão Tico, a irmã Suzy e a equipe que desenvolve um trabalho lindo. Tem as outras áreas, os outros departamentos, mas eu penso no jovem porque o jovem é a força da igreja. Entendeu? O jovem o próprio escritor vai dizer, quando ele está ensinando, que eu vos escrevi jovens porque sois fortes, né? Lógico que ele não estava se referindo apenas à força do braço, mas ele estava falando do vigor, né? Da disposição que a juventude tem. Então, eu gosto muito de trabalhar com jovens, trabalho com bastante gente, mas a juventude sempre me despertou esse desejo, por onde a gente passou por aí. A gente ajudou muito jovem, até jovens que estavam parados, com problemas na vida, problema pessoal, a gente conseguiu resgatar eles. Então, eu falo que, por que trabalhar com jovem? E essa palavra que você falou é muito importante. Porque a primeira coisa que eu classifico aqui como desafio para a juventude, eu anotei aqui, Bruno, um dos maiores desafios é o jovem permanecer firme na fé em meio a uma sociedade secularizada. Olha aí. Isso é fato. Né? Por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje, isso eu falo de maneira geral, ele oferece inúmeras distrações e pressões. Lógico, falando a grosso modo, isso acontece com todos, não é só com a juventude. Mas pela juventude, pelo fato de ser jovem, parece que essa distração e essa pressão ela é aguçada, ela é mais forte na vida deles, até porque eles estão em transição de uma adolescência para a juventude e eles ainda não estão maduros o suficiente para entender, não têm uma experiência assim para saber como lidar exatamente com tudo isso. E isso eu falo, lógico que tem jovens que amadurecem muito cedo, mas tem jovens que ainda têm dificuldade nisso. Então eu vejo que isso é uma das situações. E volta para isso, vem o relativismo moral, a cultura do imediatismo, hoje nós vemos isso. Acho que você falou isso aqui outro dia em algum podcast. E isso aí acaba enfraquecendo a vida espiritual da juventude. Por que eu estou dizendo essa questão do imediatismo? Porque antigamente, você vai concordar comigo, na casa da minha avó não existia fogão a gás. Era tudo no fogão a lenha. Sim. Então ela tinha um horário para acender o fogão e colocar lenha e fazer a comida, ela tinha um processo para ficar aquela comida gostosa. Hoje não, hoje você abre um micro-ondas e coloca ali, em 2, 3 minutos você está comendo aquela papa. É verdade. Então a gente vive num mundo de imediatismo, que a gente quer as coisas para já. E isso acaba, às vezes, atrapalhando a juventude, até no quesito que nem você falou a respeito de relacionamentos. Às vezes o jovem olha outro jovem na igreja, e ele encontrou uma namorada, e vai noivar e vai casar, e ele olha, puta, estou com cabelo branco, vou ficar para trás. Então isso, às vezes, acaba trazendo transtorno para a vida do jovem, né? Então eu acredito que assim. Outro fato muito importante que eu anotei aqui são as redes sociais. A rede social pode ser tanto algo vitorioso, algo bom, quanto um perigo. E o jovem enfrenta isso todos os dias. Então, ela oferece aí acesso a conteúdos edificantes, mas também expõe os jovens a outras coisas, né? A comparações, a influência negativa e tanta coisa. E eu até escrevi uma mensagem, lembrei disso agora, não estava aqui, mas eu lembrei. E um ensino bíblico que eu escrevi que fala justamente isso, o tema, né, a epígrafe do texto ali, é o que está entre você e o enter. Olha aí, é bem interessante essa mensagem, porque a internet hoje bombeia, você está vendo um vídeo, fazendo um negócio, e volta e meia ela vem com propagandas, vem com um monte de coisa. E se você não tiver maturidade suficiente, você vai no enter, ou no clique do celular aqui, aquele dali, pode ser bom e pode ser mal. Na maioria das vezes é mal, né? Então é um texto que eu escrevi até interessante, mas não ministrei em lugar nenhum ainda. Mas é muito importante para nós. Olha aí. Quem sabe pode ser o Kairos o primeiro. Olha aí. Muito importante. Maravilha. E, Rosarbo, na tua opinião, Rosarbo, o que mais tira? Nós estamos falando de jovens cristãos, né? Jovens que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, que estão seguindo o caminho do Evangelho. Mas o que mais tem tirado os jovens da presença de Deus, na tua opinião, Rosarbo? Bom, essa é uma pergunta que é um tanto quanto... assim, ela é ampla, né? Mas resumindo, assim, falando de forma bem sucinta, o que tira o jovem hoje
da igreja, da comunhão com Deus, até mesmo é a falta de conhecimento que ele tem do Deus que ele serve. Olha aí. Resumindo, basicamente é isso. Porque quando eu conheço o Deus que eu sirvo, quando eu já tenho uma experiência com o Deus que eu sirvo, fica muito mais difícil de eu abandonar a vida cristã para viver uma vida passageira e momentânea lá fora. Olha aí. Então é a falta de conhecimento. Isso hoje se dá por quê? Não é porque não há um grupo de pessoas ou um pastor, uma igreja que ensine. É a falta de interesse minha em procurar descobrir e conhecer quem de fato é Deus mesmo. Que é uma coisa que na nossa geração, você vai falar isso posteriormente, na nossa geração passada, posterior, a gente vivia isso. Os nossos pais tinham essa preocupação de colocar em nossa mente quem de fato era Deus, né? Até meu pai tinha um dizer que eu achava muito interessante, ele falava, ó, Felício, você vai ter que aceitar Jesus, você vai ter que se batizar, porque filho de crente não é crente, ele dizia, porque Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então ele dizia, vai chegar um momento na tua vida que independente do teu pai ser crente, ter uma posição na igreja, você vai ter que tomar essa decisão. Eu quero servir a Jesus, eu quero ser cristão, eu quero, ou eu não. Então é você, eu não posso tomar essa decisão para você. Então o jovem precisa, o adolescente e o jovem precisa justamente isso. Eu quero, eu desejo e eu vou conhecer Jesus a fundo. E é um grande problema, né, Rosário? Porque, inclusive, a irmã Preta, que antecedeu um episódio antes do teu, ela mencionou sobre isso, sobre a conversão dela. Porque até uma pergunta interessante que a gente costuma fazer no podcast, como você conheceu a Jesus? Porque a gente fala, isso que você falou é uma pura verdade que teu pai falava, né? Que, como é que é? Que Deus não tem neto. Deus não tem neto. Só tem filho. Exatamente. E aqui tem aquele outro ditado que eles transfiguram para o cristão, né? Filho de crente não é crentinho. Isso. Né? Por quê? Porque por mais que como a gente tenha nascido dentro de um berço evangélico, dentro do cristianismo, né? Os nossos pais nos traziam para a igreja, a gente, como você falou, dormia embaixo dos bancos, brincava em volta desses bancos aqui. Não quer dizer que a gente hoje é ainda crente em Deus, crente em Jesus, por causa de a gente ter sido criado na igreja. Porque como a irmã Preta falou, ela cresceu nos costumes da igreja, seguia os costumes, seguia o estatuto da igreja, porém conhecer a Jesus, ela foi conhecer depois. Até o testemunho dela conheceu Jesus no leito de enfermidade do pai dela. Então existe um momento, né, que o jovem precisa conhecer a Jesus de verdade, o adolescente, né? Eu, nos meus conselhos que eu dou para a juventude, sempre eu falo assim, quando algum jovem me aborda nessa questão, eu digo, ore e diga para Jesus se revelar a você. Nossa, isso é importante, sabe? Eu falo, eu tenho um desejo, então ore e peça para Jesus que ele se revele para você. Porque Deus, ele tem as multiformas de trabalhar, Bruno. Talvez para você ele se revelou de um jeito, para mim de outro, e para outro de outro jeito. Então a pessoa precisa orar nesse sentido, Senhor, eu quero que o Senhor se revele para mim. Né? E quando nós estávamos falando a respeito disso, que Deus não tem neto, eu até lembrei de um texto em que José leva os 2 filhos para Jacó abençoar, e o texto vai dizer que Jacó não deixa eles como neto, mas ele fala para José, agora eu vou chamar eles como filho, para poder ser abençoado, eles têm que ser filho e não neto. Depois procure esse texto aí, o jovem que tem interesse, procure e a gente debate sobre esse assunto. É tão interessante, Efraim e Manassés, quando vão ser abençoados, eles vão justamente para ser chamado de neto. Mas Jacó chama eles de filho, porque Deus não ia abençoar neto, Deus abençoou os filhos. Olha aí. Né? Até José tem aquela discussão com o pai, porque José posiciona o Manassés e o Efraim, e ele posiciona para que ele tinha preferência de um filho, do mais velhos e depois o mais novo, mas a Bíblia vai dizer, o texto diz que Jacó já não tinha vista, não enxergava direito, mas ele coloca a mão cruzada e coloca a mão sobre o menor. E quando ele vai abençoar, ele diz que o menor vai dominar o maior. Então, isso é muito importante. Mas isso é para uma outra glória. Feita. Né? Já vamos marcando para o próximo, Uhum. E, Rosário, está dentro do nosso script aqui. Compromisso e distração, você acha que são fatores que contribuem para o jovem não se manter na presença de Deus, na igreja? Essa resposta tem que ser bem precisa. Sim, eu respondi aqui. Compromisso e distração são 2 fatores fundamentais que muitos jovens não conseguem se manter firme. Vamos lá, vamos entrar para o negócio. Primeira coisa, falou de compromisso, e eu vou falar uma coisa antes disso. Falta de compromisso. Isso, exatamente. Falta de compromisso.
Então, o compromisso com Deus, Bruno, eu escrevi aqui, e com a igreja exige o quê? Em primeiro lugar, disciplina, renúncia e constância. São 3 pontos que exige. Isso não é só dos jovens, é de todos que servem a Jesus. Entendeu? Você precisa ter disciplina, renúncia e constância. E os jovens enfrentam o quê? Justamente dificuldade nesse aspecto por diversos motivos. Já vou citar aqui. Mas perceba, por que eu estou falando isso? Porque eu costumo dizer assim, não sei se você já viveu isso, algum momento da sua vida, mas às vezes a gente precisa fazer alguma coisa e a gente diz, eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer, fiquei sem tempo para isso. A gente ocupa a vida da gente com trabalho, com lazer, com família, enfim. Mas às vezes você precisa fazer algo ou dispor de um tempo para o reino e você diz, não, eu não tenho tempo para isso. E eu costumo dizer que a gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Se você priorizar ficar sentado, isso eu falo para os jovens agora, para os adolescentes, ficar sentado na frente de um videogame jogando 4, 5 horas por dia, você vai priorizar e você vai ficar. Se você priorizar ficar na rede social, você vai priorizar, você vai ter tempo para aquilo que você prioriza. Então, eu costumo aconselhar os jovens dizendo assim, priorize o reino de Deus. Aí você vai ter tempo. Então, vamos lá, o que vem a calar nisso aqui? As prioridades equivocadas. Agora entra aqui, eu fiz uma lista, uma relação, e é verdade, ó, jovem. Estudos, trabalho, relacionamentos, outras atividades que podem ser apresentadas acima da vida espiritual, tornando a igreja uma opção secundária. Olha aí. Eu já vivi isso. Eu lembro quando estava fazendo a minha primeira faculdade, lá que eu estava fazendo administração, meu Deus do céu, era uma loucura. Então eu priorizava mais estudar, isso era presencial, hoje não é, hoje ainda tem IAD, né? Sim. Mas imagine você trabalhar o dia todo, chegar em casa, tomar um banho rápido, engolir uma comida e correr para a Facsul. Então é uma coisa que eu priorizava. E os jovens às vezes têm essa prioridade equivocada com relação até aos relacionamentos. Eu vou priorizar mais meu relacionamento do que Deus. Então isso é verdade. Agora entra mais um assunto que eu coloquei aqui, Bruno, eu preciso falar pouco, porque eu falo muito. Falta de discipulado. Isso é muito importante. Sem um acompanhamento espiritual sólido, muitos jovens não desenvolvem raízes profundas na fé. Olha é o que aí. nós estamos falando aí, que eu que já trabalhei com jovens, você trabalha, você vai concordar comigo, tem muito jovem que sofre por conta de não ter um discipulado. Eu costumo dizer isso de maneira geral, a Assembleia de Deus, eu estou falando aqui, não estou criticando a igreja, eu sou assembleiano puro e vou subir para o céu assembleiano, mas nós somos muito bons em ganhar almas. Hoje o cenário está mudando, mas lá para trás a gente era 100% em ganhar almas, só que 5% em discipular. A gente ganhava e deixava ali no banco e não discipulava. Hoje eu já estou vendo diferente, isso eu estou vendo que a igreja tem mudado essa visão. Ganhar e discipular. Perfeito. Entendeu? Isso é verdade. Então, quando a gente ganha o jovem ou ajuda o jovem e discipula ele, ele começa a entender esse processo. E o outro ponto que eu marquei aqui, que é muito importante, vocês vão me escutar hoje, quem está me ouvindo, a visão superficial da fé. O que é isso? Né? Destrinche isso. Os jovens de hoje. Então, alguns encaram a igreja como um local de encontro social, e não como um ambiente de crescimento espiritual. Forte. Então, eu rabisquei aqui porque é uma realidade. A juventude que está me ouvindo, os irmãos, enfim. Alguns estão encarando justamente isso, a igreja apenas como local de encontro social. Entendeu? Eu vou lá porque meu amigo vai, ou porque minha amiga vai, meu namorado vai, minha namorada vai, ou alguém que é do meu círculo de amizade vai, então eu vou lá prestigiar ele. E esquece que o primeiro ponto é vir para a igreja porque é espiritual. É adorar a Deus, é servir a Deus, né? Então, tem essa questão da visão superficial da fé. Então, isso faz com que se apresse ou adiante ali os desafios, as dificuldades na vida do jovem. Ele fica com dificuldade, né? E entra mais um ponto, eu já encerro aqui, que é a distração ou a influência do relativismo. O que é isso, Bruno? A ideia de que não precisa hoje estar na igreja para servir a Deus tem levado muitos a uma fé isolada, sem compromisso e sem comunhão. Olha aí. E às vezes, né, Rosário, só pegar um gancho aqui nisso que você falou, até pelo que você disse sobre o discipulado. Eu já tive muitas experiências com alguns jovens que não foram mais para frente no evangelho, porque não aceitaram também ser discipulados. Aí cabe também essa questão ao próprio jovem, né? Porque ele aceita Jesus, glórias a Deus por isso, né? Ele caminha com Cristo, porém, ele esquece que ele precisa fortalecer a sua fé.
ele precisa buscar no Senhor, precisa frequentar as escolas bíblicas dominical, ele precisa frequentar os cultos de ensino de jovem, culto de ensino na igreja, precisa frequentar os cultos. E essa distração, essa disseminação desse relativismo, tanto moral, né, faz com que os jovens não cresçam, né, e eles vão definhando. E quando eles deveriam estar sendo regados pela palavra, quando você vê, está murcha e já não desenvolve mais. Justamente. É ou não é verdade? É onde o mundo começa a minar o coração deles. Ou seja, eu não aceito um discipulado da igreja, mas eu aceito uma conversa de alguém que nem serve a Jesus. Um youtuber. Ele vem com uma historinha, ele vem tentando facilitar a fé e o evangelho. Eu vou entrar num ponto aqui que é bem crítico, assim, talvez polêmico, e não quero que leve a mal quem ouve, mas é uma realidade que é justamente isso. Perceba, quando as distrações do mundo moderno hoje, eu vou falar isso aí outro dia, eu estava conversando com o irmão, e é uma grande realidade. Nós vivemos aí uma era, Bruno, de constante distração. Se na época de Jesus já tinha, lembra que Jesus, quando foi para a casa de Marta e Maria, ele falou para Marta, Marta, você está muito distraída. Imagine hoje, na tecnologia que nós vivemos, né? Então, eu coloquei aqui, Bruno, existe uma constante distrações e isso implica diretamente a vida espiritual dos jovens. Primeiro, já falamos aqui, a rede social e a tecnologia. Segundo, a cultura do imediatismo. Terceiro, influências seculares, que é aquilo que a gente sempre fala. Músicas, filmes, séries, conteúdo, não estou dizendo que é pecado, estou dizendo influência e começa a roubar o teu tempo de Deus. É isso que eu estou me referindo, não estou dizendo que o jovem não pode assistir, não pode falar ou compartilhar coisas nesse sentido, mas estou dizendo que aquilo que a gente prioriza. Eu priorizo 10, 12 horas, não sei quantas temporadas de uma série, e a leitura bíblica eu esqueço, que é coisa de 5 minutos. Então é questão de prioridade, entendeu? E as atividades excessivas. Aqui eu vou chegar num ponto tão interessante que esses dias nós começamos a conversar com os irmãos e até teve uma polêmica, assim, uma história, na casa do irmão, que a gente estava reunido batendo um papo sobre isso. Atividades excessivas. Perceba, o excesso de compromissos acadêmicos, aquilo que a gente já falou, e esportivos e sociais pode roubar o tempo que deveria ser dedicado ao crescimento espiritual. Eu vejo assim nas redes sociais, e não estou dizendo que é pecado, todos que me ouvem e fazem isso, não é pecado de jeito nenhum, mas estou dizendo assim, você já acompanhou isso, e às vezes eu vejo assim de algumas pessoas que vão para a academia, por exemplo, Sim. e ele vai lá e coloca correndo numa esteira e depois já escreve lá embaixo, cardio de hoje está pago. Aí coloca fazendo uma aula de hoje está pago. Mas eu nunca vi, se eu vi, ou se você já viu isso, me perdoe, mas eu nunca vi um jovem ou qualquer pessoa colocar assim, o versículo de hoje está pago. A oração de hoje está paga. As pessoas, então, elas vivem o quê? No meio de uma influência, porque alguém precisa ver que eu estou fazendo uma academia. É o modismo também, né? Isso, então isso é status. Status, É ele status, é perfeito. entendeu? Então, enquanto você está colocando da cardio, já depois, na sequência, coloca, acabei de ler o versículo está pago, a oração está paga. E tem uns que... O devocional está pago, ninguém coloca, né? Tem uns que vão mais além, né? Assim como eles não pagaram o cardio de fato lá, só tiraram a foto fazendo, às vezes alguns postam também com a Bíblia ali, mas só abriu a Bíblia, tirou a foto e guardou de novo, né? Justamente. E daí é uma coisa bem interessante, porque o camarada faz academia, não estou discutindo quem faz, não é isso, não estou dizendo que é pecado. Sim. Mas o que acontece? Ele vai para a academia aqui em Campinas tem uma, mas vamos dar um exemplo que o cara, a pessoa vai lá para o Jardim Paulista, fora, Curitiba, ele entra dentro do carro, ele percorre 8, 10 quilômetros de carro para chegar na academia para fazer esteira. Por que já não foi de casa até a academia exercitando? Entendeu? Você vai pagar para fazer força, né? É só uma brincadeira, mas é uma realidade, entendeu? Então, eu costumo dizer assim, se o jovem de hoje, os jovens que estão me ouvindo aí, conseguir equilibrar compromisso e evitar distrações, a sua caminhada na fé será mais firme e frutífera. Se quiser anotar, anote. Eita glória, né? Pega aí, Muito importante pega isso. essa visão aí, pega essa visão. E o Rosário, tem um outro tema também, uma outra pergunta aqui, que como você falou, pode até ser polêmica de alguma forma, né, se alguém encarar dessa forma. Mas o choque de gerações é uma dificuldade que o jovem hoje cristão no século XXI, que é o nosso tema, ele pode enfrentar, que
Eu falo dentro do próprio contexto cristão. Geração anterior nossa, um pouco mais passada, e os jovens de hoje que nós temos aqui, você acredita que é um desafio para o jovem esse choque dessas gerações? Deixa eu tomar uma água aqui que vai ser grande aqui. Porque nós vemos que os jovens, às vezes, a gente que trabalha com jovem, né, a gente vê essa grande dificuldade deles, às vezes, em entender o ponto de vista dos mais antigos, né? Mas fala você aí. Então, eu acho que esse aqui é o ponto principal de tudo que você perguntou aqui. Não estou dizendo que nada que você perguntou aqui seja irrelevante, mas eu acho que aqui é a cereja do bolo. Vamos usar essa expressão. E a minha resposta para isso é: o choque entre as gerações é um desafio para o jovem de hoje? Sim. Sim. O choque entre as gerações é um grande desafio para os jovens que são de hoje. Por quê? Vamos lá. Diferença de mentalidade, de cultura, forma de viver e a fé podem gerar conflito dentro das igrejas e até mesmo dentro das famílias cristãs. Aqui, eu anotei aqui embaixo alguns dos principais desafios desse choque. Isso que eu estou te falando é uma grande verdade. E eu acho que já você, como família, deva até ter participado de algumas coisas dessas. Tem assunto aqui que eu não vou entrar porque é muito polêmico e vai gerar Sim. Mas é uma realidade. Vamos lá, a diferença na forma de expressão da fé. Primeiro ponto que eu anotei aqui. Esse é um dos choques. As gerações mais antigas, em geral, valorizam uma tradição, uma reverência e um estilo de culto mais conservador. Concorda? Com certeza. Vamos lá. Os jovens de hoje tendem a buscar uma experiência mais dinâmica, com louvores contemporâneos, mídias digitais e uma abordagem mais interativa na igreja. Duas diferenças interessantes. E então, vamos lá, esse contraste pode gerar crítica de ambos os lados. Os mais velhos, olha o que eu escrevi aqui, Bruno, isso aqui é interessante. Os mais velhos podem achar que os jovens estão desrespeitando a tradição. Olha aí. E enquanto os mais jovens podem sentir que a igreja não está acompanhando os novos tempos. Olha aí. Aí é forte. O primeiro ponto é esse. Não sei se quer dar uma palhinha sobre isso, eu vou por mais uns pontinhos daí. Não, pode continuar. Segundo ponto, comunicação e expressão. Muitas vezes os mais velhos veem os mais jovens como rebeldes ou imaturos na fé. Eu acho que os irmãos mais de idade que estão me ouvindo vão entender o que eu estou dizendo, e é tão bom porque daí a gente precisa mudar essa mentalidade. Né? Eu até escrevi tenho mais uma mensagem que eu escrevi, eu acho que não preguei por aqui ainda, que é o encontro de duas igrejas, a igreja velha e a igreja nova, baseado aí num texto bíblico aí que Jesus deixou nos evangelhos, mas isso é para outra hora. Então, e fala justamente sobre isso. Hoje nós não vamos ver, só uma palhinha, a juventude de hoje com vestido de chita. É verdade. Esse tempo foi, essa tradição já era. Não quer dizer que eles não servem a Jesus e adoram Jesus e professam a fé com a roupa que eles usam hoje, uma roupa cristã. Nós não vamos ver os irmãos com calça de boca de sino. Essa parte já foi. Teve uns ali que se lembraram daquela laranjada que eles usavam. Então, veja lá. Então, muitas vezes, os mais velhos veem o jovem como rebelde e imaturo na fé, enquanto os jovens enxergam os mais velhos como rígido e inflexível. Olha aí. Isso é uma coisa que é uma realidade. Entendeu? E a dificuldade de diálogo entre as gerações pode levar a mal entendidos e afastamento da igreja. Isso é prova real. E eu conversei com muitas pessoas que, por causa disso, até se afastaram por onde a gente passou, e a gente conseguiu resgatar eles depois, posteriormente. Porque é fácil, um dia nós estávamos numa conversa com uns amigos aqui da igreja até, e é muito fácil a gente criticar os irmãos. Vamos lá, entrar num assunto assim, não é tão polêmico, mas só para entrar e já saio daqui. A gente estava falando sobre o jovem bater uma bolinha. Sim. E daí os irmãos, né, mais tradicionais, mais antigos, dizendo, meu Deus, é pecado, isso não pode ser o quê? A chutar a cabeça do diabo. Aí você tem que colocar um peso entre essas duas questões. De fato, é pecado? Não é? Vamos lá. Entre no assunto. Aí você pensa, beleza, os irmãos mais velhos estão criticando nós, eles são quadrados, mas na geração deles, eles não podiam fazer. Então, nós precisamos respeitar eles, a geração deles. E hoje, quando eles veem o jovem fazendo isso, eles ficam com o cabelo mais branco do que já tem. Né? Porque é uma coisa que veio da geração deles. Mas não vou entrar nos detalhes para não
não gerar tanta polêmica sobre isso. E até tem outra coisa, Rosário, só queria comentar uma coisa contigo aqui, que é um tema que me cativa demais, né? Então acaba gerando algum conteúdo. E é muito do ponto de vista também, porque, igual você falou, se não houver esse diálogo entre as gerações, existem os mal-entendidos, existem esses problemas que são gerados. Por quê? Os antigos, né, que a gente chama de antigos, a geração passada, vou continuar no exemplo que você falou sobre o futebol. Eles proibiam, né, os crentes de jogar bola. Português bem cru. Mas por quê? Porque eles sabiam do mal que é gerado pelo vício no jogo. Porque é difícil você conseguir colocar na cabeça, muitas vezes, de muitas pessoas, o que é uma brincadeira, o que é um jogo. O jogo, de fato, o que causa um vício, o que causa contenda, o que causa discórdia, não é aprovado por Deus. É diferente de uma reunião entre amigos que você está se reunindo para você brincar, para você confraternizar, para você dar risada, né? Mas eu passo a bola para você continuar, vamos pular esse assunto aí. Tem uma frase que é muito importante, eu acho que acredito que o pastor Pimentel sempre citava ela, eu lembro que eu participava dos cultos lá na Cândido Abreu, que ele expressou um dia num culto dizendo assim, que você é escravo de tudo aquilo que não é capaz de abrir mão. Olha aí. Então é mais ou menos por aí. Até que ponto isso é relevante? Se eu consigo abrir mão, então eu vou abrir mão, entendeu? Então isso é muito importante. Agora, voltando no assunto aqui, então a falta a dificuldade de diálogo, eu falei para você, e a falta de mentoria e discipulado podem impedir. A gente volta a falar de discipulado, que os jovens cresçam espiritualmente com sabedoria dos mais experientes. Mas tem que haver esse diálogo, é o que há uma dificuldade, porque no primeiro impacto, eu já vivi isso quando fui conversar com alguém mais velho, e ele falou, não, eu não quero nem conversar com você, isso é pecado e acabou, pronto, acabou. Ele não me disse por que era pecado, e nem era pecado. Tem coisas que não são pecados em si, mas por causa da prática daquilo pode gerar escândalo, e o escândalo vai trazer o pecado. Perfeito, é isso. Entendeu? Aí. O terceiro ponto, Bruno, é a tecnologia e a modernidade. A geração mais antiga, em muitos casos, tem resistência ao uso do quê? Das redes sociais, dos aplicativos e até dos cultos online que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu já conversei com pessoa que viu o telão aqui tocando o hino da harpa, falou, por que aquilo? Agora os irmãos não trazem mais harpa para a igreja. Ah, porque aquilo? Agora os irmãos não carregam mais Bíblia para a igreja. Como? Ele quis dizer assim, como que se a harpa e a Bíblia fosse ali, de fato, um objeto que identifica um crente. E então, não é. Não é isso. Não é isso. Eu sei que é importante ter uma harpa, uma Bíblia, mas não é isso que identifica o crente. O que identifica o crente é o testemunho de vida dele. Olha aí. Entendeu? Antes de ele abrir a boca, eu já olho e já digo, é crente ou não é. Né? Às vezes as pessoas até carregam, agora eu entro numa polêmica aqui, uma harpa e uma Bíblia, mas tem uma fé superficial. Então, não é isso, né? E já os jovens que vivem no nosso dia hoje já veem essas ferramentas, né? Eles veem essas ferramentas como essencial para um evangelismo e para um crescimento espiritual. Hoje você manda um versículo bíblico através da rede. Você manda uma mensagem para alguém através da rede. Eu vou citar aqui alguma coisa muito importante com relação a isso, foi assim. Um dia eu cheguei em casa com a minha esposa e eu senti de mandar o versículo para alguém. Essa pessoa não estava numa fase tão boa. E eu senti de mandar o versículo para essa pessoa, mas daí nem... Falei, vou mandar. E eu mandei para essa pessoa Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mandei para essa pessoa. E o tempo passou. Um dia eu fui nessa igreja, essa pessoa foi dar um testemunho e ela citou justamente esse testemunho. Ela pegou e disse, eu estava em casa, já tinha preparado uma corda, ia colocar no meu pescoço e ia dar fim. Olha aí. E quando eu pensei nisso, meu celular apitou, fui ver, o irmão Rosário tinha mandado esse versículo para mim. Aí é forte. Essa pessoa é hoje um baita de um obreiro na casa de Deus, uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, que estava passando por um momento difícil, e naquele momento difícil, aquilo que eu falei da pressão, agora eu falo tanto da pressão física das pessoas do mundo, e sem contar a pressão espiritual, que é um mundo espiritual que trabalha para destruir a juventude, destruir a igreja. Então essa pessoa foi salva por causa de um versículo que eu mandei.
Se eu pegasse o carro, talvez, e fosse até onde ela estava, não daria tempo. Não daria tempo. Então, Olha isso aí. é muito importante, né? É justamente esses 3 pontos, então, que eu falo, Bruno. Agora, veja lá, eu coloquei o 4º ponto aqui, que chama-se expectativa e cobrança. Muitos jovens demonstram uma pressão para seguir os padrões da geração anterior, como a forma de se vestir, de se comportar e até a maneira de servir a Deus. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é necessário. Isso pode gerar um sentimento do que no jovem? De frustração, levando alguns a se afastarem da igreja por não se sentirem compreendidos ou aceitos. E, ao mesmo tempo, agora eu volto a falar, os mais velhos podem se sentir desrespeitados quando os jovens querem mudanças radicais sem levar em conta a história da igreja. O que eu digo sobre isso? Tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio, perfeito. É um equilíbrio. E, não sei se quer dar uma palha, eu vou te falar como superar esse desafio. Na verdade, é só comentar algo aqui, né, que você falou. Eu vou voltar a dizer sobre isso para você que nos ouve, tanto da geração anterior quanto dessa nova geração. É esse diálogo, né? É essa compreensão. É o amor de Cristo, né? Amar o teu próximo, entender o porquê que a pessoa acha que aquilo não é certo, né? Entender o porquê que aquela pessoa acha que é certo. Essa compreensão entre irmãos, entre família, eu acredito que pode resolver em muito esse choque dessas gerações, né? Você não fica um jogando a bola para o outro e você está errado, não, eu estou errado, você está errado, não, eu estou errado, e nunca vai se resolver, e é muito perigoso aquilo que você falou. Muitas pessoas serem jogadas para fora da igreja por causa de falta de diálogo entre irmãos, entre família. Justamente. E eu me refiro assim, Bruno, porque a juventude, como eu citei no começo, é a força da igreja. Então, nós precisamos, nós que já somos mais velhos, manter isso, porque o evangelho é uma corrida de bastão. Os mais velhos estão correndo, estão cansando, né? E eles vão passar o bastão para nós. E nós precisamos, na mesma intensidade, manter essa corrida. Só que para que isso aconteça, tem que ter o diálogo, né? Então, como nós vamos superar esses desafios? Eu coloquei aqui 4 pontos importantes. Primeiro, volto a falar, diálogo e respeito. Agora entra o que você citou aqui. Em vez de nós julgar, ambas as gerações precisam buscar compreender e aprender uma com a outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, volto a falar, uma coisa que eu sempre bato e por onde eu passo eu sempre procuro ajudar. Mentoria e discipulado. Jovens podem se beneficiar da experiência dos mais velhos, enquanto os mais velhos podem aprender com a energia e a criatividade dos jovens. Perceba. Veja como as coisas estão se encaixando. Terceiro ponto, equilíbrio entre tradição e inovação. A igreja pode manter seus princípios, mas ao mesmo tempo pode usar novas abordagens para alcançar mais pessoas. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos as redes sociais, temos os cultos ao vivo, temos as lives, temos o podcast. Quantas pessoas vão ser alcançadas através desse bate-papo? Então, são ferramentas que são essenciais para a gente poder desenvolver, né, uma vida cristã. Então, é esse equilíbrio. E o 4º ponto, eu julgo que é o mais importante. Eu coloquei em 4º aqui, mas não quer dizer que é em ordem de importância. Sim. É a unidade no corpo de Cristo. Isso é fundamental. Tá, em vez de se dividir por diferenças geracionais, a igreja deve focar no que a todos, ou seja, num consenso, numa unidade, em Jesus e na sua palavra. Se isso acontecer, as gerações se entrosam. Glória a Deus. E Rosarbo, nosso horário vai discorrendo, né? Vai passando e a gente vai tendo que correr contra o tempo. E qual conselho, Rosarbo, que você daria hoje para os jovens cristãos? Vamos lá. Só para finalizar a parte da pergunta anterior lá, do desafio, eu coloquei algo interessante aqui. Ó. Esse aqui eu rabisquei aqui, depois eu corrigi, porque é muito importante. Se houver disposição para ouvir e aprender mutuamente, a geração antiga, a geração nova, o choque de gerações pode se transformar em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento para a igreja. Quem quiser anotar, essa é boa também. Vamos lá. Conselho para o jovem. Esse aqui é muito essencial. Eu escrevi aqui. Os jovens que estão me ouvindo, busque a Deus acima de tudo e não troquem o eterno pelo passageiro. Essa é a frase.
O mundo vai oferecer muitas distrações, mas nada se compara à presença de Deus. Então, para o jovem, priorize sua vida espiritual, mantenha um relacionamento íntimo com Cristo através da oração e da leitura da Bíblia, escolha suas amizades com sabedoria, mantenha-se firme na fé e, mesmo diante das pressões, nunca deixe que as dificuldades te afastem do propósito que Deus tem para você. E agora a frase, lembre-se, viver para Deus pode exigir renúncias, mas a recompensa é eterna. Eita glória! Essa é a frase. Maravilha. Meu amigo Rosarbo, nosso horário explodiu. Foi rápido. Mas o nosso coração também ardeu aqui com essa palavra abençoada, com esse conteúdo enriquecedor, né? Que venham mais episódios com você aí falando da palavra. Quem sabe a gente pode voltar em um outro episódio falando sobre como é que é? E o Enter? O que há entre você e o Enter. Entre você e o Enter. Isso, olha, é um assunto muito interessante, dá para a gente falar. Queria agradecer em nome da AD Campina, em nome do Grupo Kairos, pela tua disponibilidade de ter vindo. Tá? É uma alegria poder receber você aqui. Eu vou deixar esse último momento para você agradecer, te dar uma consideração final. E também ter o momento do testemunho, se você já quiser contar um testemunho que marcou a tua vida. Fica à vontade, meu amigo. Então, vamos lá. Eu quero agradecer, de fato, todos, né? Você, por essa iniciativa. Acho que eu acredito assim que isso, de forma maravilhosa, é enriquecedor, tanto para a gente poder ter esse bate-papo, quanto as pessoas que nos ouvem, porque eu creio que de tudo que eu falei aqui, pelo menos acho que uns 20% alguém vai acatar alguma coisa e vai levar para a sua vida, né? E agradeço, de fato, essa iniciativa tua, todo mundo que está por trás desse trabalho, e continue assim, Bruno. Isso só tende a melhorar e a crescer, e queira ou não, é uma forma também de alcançar as pessoas. Verdade. E de divulgar o reino, né? Divulgar o reino através de um bate-papo, porque às vezes a pessoa acha que, às vezes só em cima de um púlpito ali, pregando, transmitindo a palavra com eloquência ou ensinando é que se alcança. E às vezes não, às vezes numa simples conversa, algum ponto daquela conversa vai chegar para alguém e dizer, era isso que eu precisava ouvir, né? Então isso é muito importante, creia que isso tem gerado frutos por aí. Amém, glória a Deus. E o testemunho que marcou minha vida, entre tantos que eu já vivi, foi o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Isso aconteceu aqui nessa igreja, no ano de 1989. Nunca esqueci a data. Foi um dia de domingo. O saudoso pastor Pedro Ferreira, que já está na glória, esteve aqui pregando. E em algum momento do culto, quando ele colocou a igreja para finalizar, ele pediu para nós ficar em pé e as crianças ficavam sentadas nos bancos de madeira bem na frente aqui. E a gente cochilava e um tanto... Enfim, não podia mascar chiclete nem bala, porque o nosso querido porteiro vinha e ponhava a mão e dizia assim, guspa aqui. Né? Eu lembro. É questão de reverência à casa de Deus, né? Eu acredito que tem muita coisa importante com relação a isso. Aí nós voltamos a falar das gerações, né? Olha aí. E nós ficamos em pé e o pastor estava pregando aqui, ele olhou para mim e falou assim, ô menino, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Não entendi, tinha 9, 10 anos. E eu vim à frente, e quando eu vim à frente aqui, ele estendeu a mão, não tocou em mim, só estendeu a mão e disse assim, receba o batismo no Espírito Santo. E eu tramei falar numa língua que eu nunca tinha visto. Que glória. E até hoje eu falo. Na minha vida, entre tantas experiências que eu tenho com Deus, foi um selo, né, que Deus fez ali. E eu digo ao jovem de hoje, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam, faça de tudo para manter essa intimidade, porque não é nem Deus e nem Jesus. Eu costumo dizer para todo mundo que eu passo aqui que o agente de Deus na terra hoje é o Espírito Santo. Jesus está lá no céu, Deus está lá, mas o Espírito Santo está aqui com nós, ele mora em nós e ele é o agente de Deus aqui na terra. Então, o conselho para a juventude, quem não é batizado ainda nos cultos que tem aqui ou nos cultos que eles vão, procurem, busquem, porque o batismo do Espírito Santo é uma promessa para quem crê, mas para quem busca. O texto vai dizer que eles foram para o templo, foram lá em Jerusalém, se ajuntaram e começaram a orar e buscar. Então tem que buscar. Se o jovem buscar o batismo com o Espírito Santo, a vida espiritual dele vai ter uma transformação bem radical. Esse é o meu testemunho aí para hoje. Eita glória!
Rosarbo, então, mais uma vez, quero te agradecer de coração. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado por deixar jorrar essa unção sobre nós aí. Que Deus continue te abençoando e que Deus te dê cada vez mais sabedoria para dirigir a congregação do Roseira e outras que virão. Amém. Né? Que Deus continue abençoando muito você, a tua casa e a tua família. Tá bom? De coração, um abraço aí do Brunão e do Grupo Kairos aí. Da Deus mesma abençoe. forma para você, Bruno. Enquanto você se prepara, que como eu sempre digo, você vai trazer um músico e não vai deixar o cara tocar e cantar, aí é brincadeira, né? Então, enquanto ele vai se preparar aqui, o nosso DJ Joab vai estar ajudando ele. Corta para mim aí, Fábio. Eu quero fazer um momento da oração contigo. Eu quero te agradecer a você que nos acompanhou até esse momento, nesse episódio. 24 episódios já se passaram. E Deus tem abençoado, cada um deles tem sido produtivo, edificante, e eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Se você pode, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, se não pode, liga o teu pensamento no céu e ora comigo nessa noite. Querido Deus, nós queremos ser gratos, ó Pai, pela tua infinita bondade. Eu te agradeço hoje pela vida do meu amigo, pastor Rosarbo, que hoje esteve aqui comigo, com esse tema no caminho da salvação, jovens que estão no caminho, ó Deus, do teu evangelho, mas que muitas vezes têm tido algum noite. Esse assunto, esse bate-papo foi enriquecedor. E eu creio, ó Pai, que o Senhor edificou muitas vidas, muitos jovens, quem sabe, que estão aí com dúvida, muitos irmãos, amigos, que estão com dúvida no seu coração. Que nessa noite o teu Santo Espírito visite o coração deles e traga paz, traga clareza, e que eles entendam, ó Pai, que estando nas tuas mãos, o Senhor pode fazer infinitamente mais sobre eles. Abençoa a vida do meu amigo, o pastor Rosarbo, da sua família, continue os prosperando e abençoando-os em tudo. A AD Roseira continua abençoando no nome de Jesus. Queridos, eu me despeço aqui, agradecendo vocês pela tua audiência. Em nome de Jesus, receba o nosso abraço aonde você está aí. Querendo vir nos fazer uma visita, vem até a nossa sede, AD Campina, Coronel Monteiro 717, centro de Campina Grande do Sul. Também querendo, vai visitar ali a nossa congregação da nossa querida AD Roseira. Fala o endereço lá, Rosarbo. Rodovia José Taverna 84. Maravilha! Transmissões aqui toda terça e quinta às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Eu me despeço aqui com um tchau, passo a câmera aqui para o nosso amigo pastor Rosarbo, que vai estar com uma linda canção nos despedindo nessa noite. Deus abençoe, um grande abraço. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam para o Senhor, não te detenhas nem chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Amém. Deus os abençoe.